a sair desta terrível crise em que se encontra no momento. Vasco e Botafogo, a perspectiva de um bom jogo. A primeira participação do comentarista Márcio Guedes, no momento em que a partida vai ser iniciada com autorização de Luiz Carlos Félix. A saída pertencendo à equipe do Botafogo. Um minuto de silêncio no Maracanã, ordenado pelo juiz Luiz Carlos Félix. O público que aumentou os minutos antes do início desse jogo. Uma homenagem póstuma a Hércules, jogador tricampeão do estado pelo Fluminense. Começa o clássico do Maracanã, Vasco e Botafogo. A saída pertencendo ao Botafogo. Primeira participação de Mazzaropi, apenas tiro de meta para o Vasco. Márcio Guedes, um time em crise, o outro buscando a vitória, que é importante. Podemos esperar deste clássico? A partida deve ser boa, até porque historicamente Vasco e Botafogo sempre proporcionaram um espetáculo movimentado. O Botafogo não conta com Paulo Sérgio e Perivaldo, seus dois melhores jogadores, e dispensou os que estavam emprestados, pelo menos jogadores sem muita condição técnica. É uma equipe que vai jogar, evidentemente, preocupada com a crise, mas... Olha aí a primeira chance do Vasco. Primeiro recuo de bola para Luiz Carlos, que se atrapalha. E o primeiro perigo do jogo contra o Botafogo na fuga de Rosemiro pelo meio. Eu dizia que o espírito de luta deve contar para o Botafogo, principalmente porque a garotada quer mostrar trabalho. É o time que vai jogar na retranca, tentando contra-ataque, com a velocidade do Geraldo e do Mirandinha. E o Vasco, evidente, deve ganhar aí o meio-campo, mas é uma equipe meio improvisada ainda, com falhas na defesa e ainda com o Rosemiro jogando na ponta direita, que não é uma solução ideal para o ataque do Vasco. O Vasco, que tem 13 pontos ganhos em 8 jogos, 6 vitórias, um empate contra o Madureira em 0-0 e uma derrota para o Bangu por 2-1. Marcou 16 gols e sofreu 5. Botafogo é o quinto colocado nesta Taça Guanabara, ao lado de Volta Redonda e América. Em 8 jogos tem 9 pontos ganhos, 12 gols prós e 11 contra. Aí sai o time do Botafogo jogando no seu campo de defesa. Geraldo, que veio buscar jogo. Tentativa de Mendonça, de novo Geraldo. Em cima dele Hernani. Sobra de Serginho. Rosemiro muito pelo meio. Dudu, outra vez Rosemiro. Chegamos a 2 minutos neste primeiro tempo, no 0-0 de Botafogo e Vasco no Maracanã. Hernani. O apoio pela direita, Galvão. Outra vez Hernani busca o contato com Roberto. Galvão. Rosemiro na dele, na ponta direita. Outra vez Galvão. Nova tentativa de Roberto. Hernani. Dudu e Serginho. Sempre o apoio de Galvão pela direita. Primeiro combate de Josimar. Trabalha Rosemiro. Cruzamento atrás visando Roberto. Galvão. Abriu espaço, bateu prensado, a sobra ainda de Rosemiro, o Vasco aperta, a chance de Roberto, bateu pro gol, explodiu na trave. Tirou o Cristiano de qualquer maneira, insistiu Dudu. Ele contra Geraldo. Manda seguir, manda andar o jogo Luiz Carlos Félix, o Vasco aperta no princípio do jogo, bola de Hernani. Deu duro em cima dele, Alemão. Rosemiro, já tem Galvão no apoio pela direita. Só dá Vasco no começo do jogo. Outra vez Rosemiro. Novo cruzamento. A chance de Marquinhos. Pegou por baixo. Jogou fora. Menos de 3 minutos e 30 neste primeiro tempo. Só o Vasco no ataque. Uma grande oportunidade de Roberto. O time do Vasco domina e domina bem, aproveitando da confusão ali da marcação da defesa do Botafogo. E vai ser um suicídio se o Botafogo não prestar atenção à colocação do Roberto, aos seus deslocamentos, porque ele é o homem de conclusão que não perdoa, hein? Lá vem o Vasco de novo, Dudu. Outra vez Roberto. Tocando para Rosemiro, a devolução, a Roberto botou na frente. Saiu da marcação de Abel. O Osvaldo, auxiliando a defesa, tirou de lá. Alemão.
Aí o lateral Josimar. Mendonça no lançamento mal feito. Recupera Galvão para o time do Vasco. Este é Serginho. Hernani. Dudu joga bonito com Marquinhos mais atrás. Hernani de novo. Aí o Cristiano. Aperta, leva vantagem no lance Dudu. Já botou a frente para o apoio de Pedrinho. Saiu da área de qualquer maneira para fazer o corte Abel. Marquinhos, a chance do cruzamento. Bola bate em Cristiano, ele faz bem o corte, sai trabalhando com Geraldo. Mendonça. Aí vem o Vasco de novo, Marquinhos. Dudu. Celso e Marquinhos. Recebe Pedrinho, o time do Botafogo está todo no meio campo para trás. Dudu Roberto. De qualquer maneira o Osvaldo fez o corte. Rondinelli de cabeça busca jogo com o Galvão. Já vai a luta, já vai ao apoio mais uma vez. Hernani. Bola bateu no braço de Osvaldo. Luiz Carlos Félix mandou seguir. Mirandinha recebe. Parte na velocidade pelo meio. Vai levando vantagem na sua jogada característica. É que o Celso chega para fazer o corte. Dudu. Marquinhos melhor que ele, Cristiano. Geraldo, outra vez Cristiano. Busca jogo, se atrapalha todo Mendonça. Pedrinho chega no corte. Osvaldo. Tentativa era do Mirandinha pelo meio. E apenas lateral para o Vasco no seu campo de defesa. 6:40 no primeiro tempo, 0-0. Cometido pelo lateral direito Cristiano, que não é lateral direito, ele é zagueiro de área, é amador, tem 20 anos. Serginho, vem buscar jogo, Roberto. Volta, começa tudo de novo com o Rondinelli. Celso. À frente do Tele, faz movimentação para o apoio de Galvão. Roberto sempre fora da área, vindo buscar jogo. Marquinhos, falta nele. Entrou duro o Cristiano em cima do Marquinhos, cometeu a falta. Daí um novo momento de perigo para o Botafogo, uma chance para a cobrança de Roberto aos 7:30 neste primeiro tempo. Preocupação do goleiro Luiz Carlos. Ele que substitui Paulo Sérgio. Cinco jogadores na barreira do Botafogo. Chegou o sexto. Marquinhos e Roberto junto à bola. Pé direito de Roberto. Partiu, bateu direto, jogou para fora. Olha, ainda tocou na barreira, escanteio pela esquerda para o Vasco. Dudu bate pelo lado esquerdo. Aí você vê o Roberto buscando o seu posicionamento na área. E o Dudu chegando para a cobrança do escanteio. Rondinelli também chegando na área do Botafogo. Rondinelli, Roberto, Pedrinho, Hernani. Saiu do gol, Luiz Carlos. Marquinhos. Cortou bem Osvaldo. Muito forte o lançamento de Mendonça. Domina fácil o Celso. Vasco começa um novo ataque com o Serginho. Sai bem da marcação de Mendonça, joga com Pedrinho. Já tem Marquinhos partindo pela esquerda, o lançamento para Marquinhos. Outra falta dura em cima de Marquinhos. Osvaldo e Marquinhos. O Osvaldo veio na cobertura do lateral Cristiano e acabou atingindo o Marquinhos. Nove minutos, primeiro tempo. Mais uma vez preocupado o goleiro Luiz Carlos.
E 9 minutos de domínio total do Vasco, que permanece no ataque. Aí a barreira de 3 jogadores. Roberto aguardando na área, a bola veio por baixo o corte. Novo escanteio pela esquerda para o time do Vasco. O corte foi do Mendonça. Bem, bastante recuado, mandou a córner que o próprio Dudu bate pela esquerda. Mais uma vez Rondinelli na área, também Rosemiro, Roberto, Hernani e Pedrinho. Bate fechado Dudu, saiu Luiz Carlos, falta nele. Estamos chegando a 10 minutos neste primeiro tempo, 0 a 0, Vasco e Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Márcio Guedes, o Botafogo aceita passivamente este domínio ou é o Vasco que impõe o ritmo de jogo? Pode-se dizer que são as duas coisas, porque o Botafogo, embora jogue com vitalidade, com espírito de luta, até exagerando na violência em 2 entradas, o Botafogo não tem até aqui esquema de contra-ataque. Há muita perturbação de alguns jogadores mais jovens, como o caso do Oswaldo, também improvisado, o próprio Josimar e do Cristiano. E o Vasco toca bem a bola, tranquilo, consciente de sua superioridade, com o Roberto bem na armação das jogadas ao lado do Dudu e o Marquinhos evoluindo por todos os espaços do ataque. O Vasco melhor e o Botafogo ainda não mostrou sua capacidade de contra-ataque. Ô Raul, quem é que o Antônio Lopes teria aí pro lugar do Rondinelli, que fica fora, caiu feio, está sendo atendido fora de campo? Ele tem o número 13, Gilberto, e tem o Ney, número 14. Ele pode escolher. Vasco com 10 em campo. Aí o Celso. Serginho, que veio ocupar o lugar de Rondinelli. O Rondinelli já está pronto para voltar. Já está correndo lá para o meio campo para voltar ao jogo. Com isso o Vasco fica tocando bola no seu campo de defesa. Dudu. Partiu o Roberto, o lançamento é para ele. O Heraldo na marcação. Abel. Geraldo. Acompanhou o Rosemiro, insistiu o Geraldo. Ia fazendo boa jogada. A bola acabou sendo dominada pelo Celso. E a torcida do Botafogo pediu falta. Rosemiro veio curtir uma de ponteiro esquerdo. Outra vez o bom corte de Heraldo. Chega Rondinelli. Para o Márcio Guedes, o Botafogo joga com 2 cabeças de área. Oswaldo e Alemão. Nas circunstâncias atuais, o Botafogo tem realmente que jogar com cautela em razão de suas deficiências. Agora, no último lance, uma jogada curiosa, o Abel foi tentar superar as deficiências do ataque e avançou, deixando ali o Roberto livre, que é um perigo para o Botafogo, hein? Corta Josimar. Mirandinha tentou o contato à frente com o Té, a bola foi muito forte, vai chegando fácil para Mazzaropi, ele jogando com o Celso. Uma notícia muito triste para a torcida do Botafogo. O Botafogo tem a sua cota nesta partida penhorada. Isso devido a uma ação movida pelo americano, que até hoje não recebeu os 12 milhões referentes ao passe do atacante Té. Aliás, está quase tudo penhorado no Botafogo. Carro, telefone, geladeira, quase tudo. Outra falta em cima do Marquinhos. Cristiano entrou com o braço à frente e acabou atingindo o rosto do ponteiro esquerdo do Vasco. Vai ser atendido agora pelo Dr. Clóvis Munhoz e pelo massagista Santana. E aí o Luiz Carlos Félix conversando com o Cristiano. E o Roberto conferindo ali a conversa. 13h30, primeiro tempo, 0 a 0, Vasco e Botafogo. Maracanã. Taça Guanabara e primeiro turno do Campeonato Estadual de 1982. Celso. Recebe Roberto. Saiu da área para dar o combate a Abel. Ele gira bem para o apoio de Galvão pela direita. Rosemiro já está aberto na ponta. A jogada é com ele. Faz bom corte Rosemiro. Hernani saiu da bola. Lá atrás quem cortou foi Cristiano. Dudu. Pediu a falta, valorizou o lance e o Luiz Carlos Félix marcou.
uma nova oportunidade para o Vasco, se bem que de muito longe para uma tentativa. Chute direto a gol por parte de Roberto. 14-20. Se bem que o Roberto ajeitou com muito carinho e o Luiz Carlos, preocupado, pediu 4 na barreira. Está realmente muito longe. 5 jogadores, 4 agora na barreira. Bola direto explodindo na barreira depois do chute do Celso. Parte o contra-ataque do Botafogo pela esquerda, Mirandinha na velocidade. Sobra de Josimar. Mirandinha. Já chega Rosemiro para fazer o corte, mas lança muito forte na tentativa de buscar Roberto. Aí apenas o domínio de Abel. 15 minutos, 0-0. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Geraldo, Cristiano. Osvaldo. Mendonça, outra vez Cristiano. O alemão fica mais atrás, ele lança à frente buscando o Té. Arte no apoio pela esquerda, Josimar. Apanhou da bola, é só lateral para o Vasco. Galvão. Passe mal feito. Aí a chance do contra-ataque do Botafogo. 2 vezes Rondinelli tenta o corte. Conserta Celso. Dudu. Marquinhos. À frente do Cristiano. Dessa vez foi na bola. O Cristiano tocou para fora. Celso jogando com Marquinhos. Pedrinho. A troca curta de passes. Não consegue passar no meio-campo o time do Vasco. Rondinelli. Começam as vaias do Maracanã. O jogo pintou fácil para o Vasco no princípio. 16 minutos, o gol não sai, o Vasco não chega, a torcida reclama. Heraldo no corte. Veio por cima Josimar, chegou também o Hernani e cometeu a falta. O Botafogo joga numa retranca violenta, os espaços são pequenos e aparentemente alguns jogadores se tranquilizaram. Mas a única jogada por enquanto é lançar bolas longas para o Mirandinha, que desperdiça esses lances porque é excessivamente individualista. Mendonça no trabalho. Partiu o alemão. Mirandinha corre pelo meio e busca a jogada com o Té. Tem Geraldo aberto pela ponta. Ele e a marcação de Pedrinho. Marquinhos também fica na cobertura, partiu Geraldo. Fez boa jogada Geraldo. Olha o Botafogo chegando. Ainda Geraldo. Ótimo toque. Mirandinha se atrapalhou. Geraldo bateu de esquerda, jogou para fora. O Geraldo fez tudo certo. Deu o gol para o Mirandinha fazer. Ele ficou sem saber se chutava de direita, de esquerda. Não chutou com nenhuma das duas e o Botafogo perdeu a chance. E o Botafogo deve insistir com o Geraldo, que é um dos raros jogadores e bons recursos da equipe. Lá o escanteio pela esquerda para o Botafogo. 18 minutos, primeiro tempo. Mazzaropi está preocupado com o Mendonça, que está fora da área aguardando o rebote. O Abel está aqui atrás para tentar a cabeçada. Parte o cruzamento, muito aberto. Corta Celso. Vem buscar Té. Armação do Botafogo com Abel. Aí Osvaldo. Vai tentando crescer no jogo o Botafogo. Ele bate muito forte e muito mal. Apenas tiro de meta para Mazzaropi. Mas o jogador Mendonça aplaudiu a jogada dele. 0-0 Vasco e Botafogo. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Aí Rondinelli. Celso.
Vindo buscar jogo para organizar o time Dudu. E a torcida do Vasco não gosta da exibição do time. Está vaiando o time. Marquinhos já pelo meio. Vaiando por isso. Um excessivo número de passes. Ainda no campo de defesa. O lançamento para Rosemiro sai mal feito. Corta Josimar. Abusou, complicou. Mas tocou o braço na bola. O ponta Rosemiro. Hernani deu duro. Tomou de Josimar, partiu pela direita, jogou com Roberto. Aperta alemão para fazer o corte. Josimar. Aí o lateral do Botafogo. Lançamento a Mendonça. Bom toque para a progressão de alemão pela esquerda. Mirandinha partiu, o lançamento é para ele. Vantagem para Mirandinha no primeiro lance. Passe é muito mal feito, rompe Pedrinho para cortar. E a falta na entrada por trás do ponta direita Geraldo. A partida melhorou bem porque o Botafogo, mais confiante, avançou seu meio campo, principalmente com o alemão e com o Mendonça. E o Vasco não tem jogadas para as extremas. O Marquinhos não é um ponto esquerda. O Rosemiro ainda não apareceu no jogo. E o Dudu e o Hernani muito tímidos na aproximação ao Roberto, que é um jogador fundamental para o time do Vasco. A jogada tem que ser em cima dele de qualquer maneira. Celso no lançamento. Não só a torcida, mas também o banco do Botafogo começa a reclamar da arbitragem de Luiz Carlos Félix. Rosemiro. Fez bom corte em cima do Josimar e a falta. A loteria esportiva no jogo 2, o Fluminense vai mal. Volta redonda 1, Fluminense 0. É a cobrança de Dudu, sempre visando o Roberto, antes dele Heraldo no corte. Luiz Carlos. Antes do Hernani, depois que Rondinelli tocou de cabeça. Pedrinho repõe. Rondinelli no ataque. Joga muito mal pela esquerda com Marquinhos. Chega Cristiano. Gira bem Cristiano, mas Roberto vai brigar pela bola. Ele e Abel, melhor Abel. Joga bonito por elevação, devolução Abel. Pedrinho. Saiu da falta de Abel. Saiu da falta de Cristiano, ainda Pedrinho. Outra finta, grande jogada de Pedrinho. Hernani toca para Roberto, o Vasco vai chegando, abriu o espaço, foi atropelado por Oswaldo. Ainda na loteria esportiva no jogo 13, no clássico em São Paulo, Palmeiras 2, São Paulo 0. (22:30) primeiro tempo, outra oportunidade para o Vasco numa cobrança de falta. Aí o goleiro Luiz Carlos. Essa bem mais próxima à área pelo lado esquerdo, como o Roberto gosta. Dudu também colocado para a cobrança. Roberto, que nessa Taça Guanabara tem 8 jogos disputados e já marcou 8 gols. Está, portanto, no 9º jogo, pode chegar ao 9º gol. Exatamente. Como ele gosta. Olha a chance do Vasco, partiu o Roberto, bateu na barreira. Pedrinho. Lançamento é bom para Galvão. Saiu bem do Josimar, tem Rosemiro atrás. Cruzamento para Roberto. Luiz Carlos não achou nada, mas o Roberto cometia a falta. Em cima do Cristiano quando tentava o cabeceio. 0-0 Vasco e Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Como já disse o comentarista Márcio Guedes, melhora o jogo no Maracanã. Melhora, mas o Botafogo tem problemas, como por exemplo o isolamento do centroavante Té, que raramente pega na bola, porque não há preocupação de se trocar bolas com ele, de deslocamentos com os extremos e mudanças de posição. É um jogo muito fixo para o Mirandinha ou para o Geraldo. E o Vasco, apesar de estar jogando mal, de vez em quando coloca em ação o talento do Pedrinho, do Roberto, é uma equipe mais perigosa. Aí o zagueiro Celso joga com outro zagueiro de área do Vasco, Rondinelli. Rosemiro. Galvão partiu pela direita na velocidade, Rosemiro não lançou.
Hernani. Sempre buscando o Roberto. Insistiu o Roberto. Pediu nova falta. Luiz Carlos Félix marcou. Só que marcou a jogada perigosa em cima de Roberto. Assim determinada por ele estar com o braço esquerdo erguido. Cobrança em 2 lances para o Vasco. A falta foi do Abel, que pediu desculpas ao Roberto pela segunda vez. Eles estão se desculpando muito, Roberto e Abel. Começaram juntos nos juvenis do Vasco. Mais uma oportunidade para o Vasco, só que agora a cobrança é em 2 lances. Aí o Roberto ficando posicionado, o Pedrinho também junto à bola, o Dudu mais atrás. O Roberto vai rolar essa bola para o Dudu. Marquinhos logo atrás de Roberto. 25 o primeiro tempo. Barreira de 4 jogadores do Botafogo. Aí o Roberto rolou para o Dudu, bateu forte, bateu na barreira em Cristiano. Cristiano tira de novo. Rondinelli sozinho. Aí o contra-ataque do Botafogo começa com Osvaldo. Parou a jogada, jogou errado. Devolve a posse de bola ao Vasco. Marquinho. Rosemiro corre muito pelo meio. O lançamento é para ele, a posição é legal. Roberto já aguarda o cruzamento. De novo Rosemiro. Josimar e Luiz Carlos. Aí o Josimar. Existe uma certa escrita nesse Vasco e Botafogo. Nos últimos 3 jogos, 2 empates. 1-1, 0-0 e uma vitória do Botafogo. 3-1. E o Antônio Lopes, tá achando do jogo? Lopes, que te parece o Vasco nessa partida? Olha o Mendonça do outro lado! Bem, o Vasco tá bem, o negócio é ficar com atenção aqui atrás por causa dos contra-ataques. O Vasco a qualquer momento pode fazer um gol aí que tá bem na partida. Já criou algumas situações de gol. Importante também é ter cuidado com os contra-ataques do Botafogo. O Roberto partiu com a bola. O Heraldo sem chuteira, perdeu a chuteira no caminho e tomou a bola do Roberto. Falta de Serginho. Em cima do Té. Aí a cobrança de bola para o Botafogo. Osvaldo. Cristiano. Olha o Mirandinha saindo aí! A preocupação é sempre com o Mirandinha. Mas assim não precisa se preocupar muito, não. O Mirandinha é uma arma importante para o Botafogo, mas acontece que ele joga de cabeça baixa e sempre tentando jogar para si próprio. No máximo um passe para o companheiro. E o jogo fica sem muita alternativa para o Botafogo. O Vasco também podia aproveitar muito mais esse avanço esporádico da zaga do Botafogo. Aí a chance de Roberto, mas Abel consegue o recuo para o Luiz Carlos. Nós ouvimos o Lopes, vamos ouvir o Zé Mário. Zé Mário, 27 minutos, sagrado Botafogo até agora. Tá bem, então um jogo muito duro, muito difícil, equilibrado. As duas equipes procurando espaço. Eu acho que tá um jogo bom e o Botafogo tá agradando. E aí vem o Botafogo. Alemão e Cristiano. Marquinho fica à frente. Jogou com o Mirandinha. Entrou duro em cima dele, o Rondinelli se machucou de novo. Mazarop gritando pro Galvão que ele tá só. Hernani. Sentiu alguma contusão séria no zagueiro Rondinelli, por isso o Marquinhos bota a bola para fora. E quando ele caiu e a coisa parece ser séria, ele deitado na grama já pede substituição. Exatamente, Galvão. Ele já está fazendo sinal pedindo substituição. E quem deve entrar no time do Vasco é o número 14, Ney. O Geraldo quis se aproximar e o Rondinelli não deixou. Ele entrou para fazer o corte, caiu por cima da perna direita. Parece que a coisa é séria com o zagueiro de área Rondinelli, número 3 do Vasco. Aí vem ele de maca deixando o campo. E o Raul 4 vai lá conferir o que está acontecendo com o Rondinelli. Enquanto isso o Botafogo joga com o Osvaldo.
problema é no joelho, hein? Bate forte Mirandinha, bate mal, joga pra fora. Só tiro de meta para o Vasco. A impressão que deu, quando ele caiu, torceu o joelho. Joelho direito. Joelho direito mesmo, Galvão. O Dr. Clóvis Munhoz examinando. Daqui a pouco vamos ouvi-lo. Enquanto isso, o Vasco está jogando. Dudu. Galvão pela direita. Tem Rosemiro aberto na ponta. Tem Marquinho correndo pelo meio. Dr. Clóvis Munhoz, o que houve com o Rodinelli? Torção violenta, um estiramento do ligamento. Vamos examinar. Ele vai ser radiografado, doutor? Pera aí! O Rodinelli não quer sair, tá pedindo para não botar ninguém em campo, porque ele quer ver primeiro como é que ele vai se sentir andando em campo. Aí o Abel para fazer o corte antes da chegada de Galvão. É um jogador de muita fibra, de muita raça e muita determinação, o zagueiro Rondinelli. Doutor Clóvis, vai dar para o Rondinelli voltar? O teste que ele está fazendo, a dor é só o jogador que pode dizer, né? Parece que o Rondinelli vai voltar. O próprio Clóvis Munhoz, o médico do Vasco, pediu a substituição. Não foi só o Rondinelli. O Rondinelli pediu no campo e o Dr. Clóvis Munhoz pediu depois. Agora o Rondinelli fez um teste e diz que vai voltar ao jogo. E já voltou. Tem uma fibra incrível esse jogador. Volta aplaudido pela torcida do Vasco. Botafogo domina a jogada no meio campo com o Alemão. O Dr. Clóvis se precipitou um pouco nesse diagnóstico. Ruptura de ligamento. De repente o Rondinelli volta para jogar. Lançamento para Josimar pela esquerda. Até aguardando Mirandinha mais atrás, ainda Josimar. Abriu bem o espaço. Geraldo. A marcação de Pedrinho. Jogou na cabeça do Mendonça. Bonito chute para o gol de Alemão. Bonita defesa de Mazzaropi no centro do gol. 31, primeiro tempo, 0-0. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Hernani. Celso. Aí o Vasco subindo pela direita, Hernani voltando com o Dudu. Rosemiro partiu, o lançamento é para ele, mas é muito forte. Antes do Rosemiro, o Heraldo recuo de bola para Luiz Carlos. Detalhe, último jogo do Botafogo, 3-1 sobre a Portuguesa. Último jogo do Vasco, 3-1 sobre o Americano. Serginho cortando de qualquer maneira. Heraldo. Alemão. O recuo perigoso, porque o Roberto estava por ali. E a partida entrou numa faixa de indefinição porque o Vasco tem um meio-campo muito ruim, com o Dudu lento e o Hernani também perdido, confuso, sem fazer jogada com o Roberto, e é um jogador que marca mal. E o Botafogo esporadicamente avança, mas com problemas sérios de conclusão. Mais uma grande jogada, Geraldo pegou na ponta direita, partiu pela ponta esquerda, linha de fundo, bom cruzamento, muito forte. Acabou passando por cima do teto. Mesmo assim, ele tenta achar um espaço para novo cruzamento. Toma ali à frente, Marquinho. Último toque do jogador do Botafogo, lateral defesa para o Vasco. Geraldo pegou a bola na ponta direita e foi fazer a jogada de linha de fundo na ponta esquerda. Apenas para ratificar, o último jogo do Vasco, melhor, do Botafogo, 2-1 sobre a Portuguesa. Aí o Celso. Pedrinho. Último toque do Geraldo. Lateral de novo o Vasco. Dudu. Se atrapalha, perde a jogada. Parte de novo o Geraldo. Tá cheio de vontade. Obstrução de Celso em cima de Geraldo. Aí começando a acreditar mais no jogo o time do Botafogo. Fica desesperado o Mazzaropi gritando, olha o Abel que vai chegando na área lá pelo lado esquerdo. Mendonça na cobrança.
Geraldo, Té, Mirandinha e Abel na área. 6 jogadores do Vasco na marcação. Mendonça bate forte visando exatamente o Abel. Mazzaropi sai para fazer a defesa. Só que tinha marcado uma falta do Té. Se apoiava em cima do Celso. (34 0-0). Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Insiste mais uma vez o Botafogo. Mirandinha. Té. Bom toque para Mendonça. Ele acabou cavando a falta na entrada de Celso. Pela primeira vez no jogo, aos 35 neste primeiro tempo, o Botafogo tem a chance de uma cobrança de falta direta a gol. Torcida pede Mendonça. E o Mendonça treinou a semana inteira esse tipo de cobrança lá em Marechal Hermes. Bem que está um pouco longe. Para o Mendonça é melhor mais próximo à área, onde ele usa a habilidade. Aí tem que ser com violência. Mas bate muito bem na bola Mendonça. Barreira de 5 no time do Vasco, muito próximo à bola. Exatamente por isso que você vê aí o Mendonça esperando a autorização do Luiz Carlos Félix. Olha a chance do Botafogo aí. Mazzaropi preocupado, vai Mendonça para a cobrança. Partiu Mendonça, pé direito, bateu bonito. Mazzaropi foi nela e pegou. E já sai jogando com o Rosemiro. Aperta a marcação o Botafogo, alemão. Osvaldo. Cresce na partida o Botafogo neste final de primeiro tempo. Josimar. O time do Botafogo supera o do Vasco nesse momento em aplicação tática e mais garra em ocupação de espaço. E o Vasco vai dependendo aí da habilidade do Roberto, do Pedrinho, eventualmente do Dudu. E por isso o Botafogo já ganha o meio-campo, embora sem jogada mais organizada de ataque. Só o individualismo aí do Geraldo, do Mirandinha. O Té, por exemplo, não tem jogo. Vamos lá. Parte com ela Mirandinha, vai na velocidade. Insiste pela direita, buscou a linha de fundo. Olha o cruzamento, Mazzaropi na defesa. E se passa o Mendonça, já estava na boca de espera. Aí apertando o Botafogo. Josimar. Aí partindo pela esquerda. Ótima tabela, ótima devolução a Josimar, ótimo toque. Mendonça, bateu cruzado, Mazzaropi não foi. Ela passa, vai pela linha de fundo e o bandeira vermelha. O Luiz Carlos Gonçalves já estava marcando o impedimento de um jogador do Botafogo. Mas a verdade, Márcio Guedes, é que o Vasco dominou e só teve uma oportunidade de gol no chute do Roberto na trave. E aos poucos o Botafogo vem chegando. Depois que o Botafogo se tranquilizou a partir dos 10, 15 minutos, conseguiu equilibrar o seu meio campo e a garotada joga com muita raça. Ali pelo setor esquerdo, por exemplo, o Josimar, que joga no meio campo e está como lateral, sempre apoia as jogadas pelo setor esquerdo. O Botafogo tem 5 improvisações no time. Cristiano, Josimar, Osvaldo, Alemão e Mirandinha. Mas joga na base da raça e vai superando um Vasco muito mal taticamente. E agora o Lopes entrou em campo, chegou à beira do campo e deu determinações ao Roberto para que o time do Vasco toque a bola. Mais um lateral para o Botafogo no ataque com o Josimar. Informação mal recebida aqui. Na verdade, o último jogo do Botafogo foi 13-1 sobre a Portuguesa. Gols de Abel, Mirandinha e Mendonça. Aí a confirmação, portanto, do repórter Oscar Eurico. Heraldo brigou muito. E uma entrada dura do alemão em cima do Hernani. Só que o jogo já estava paralisado antes, com falta no Heraldo. Arte Mirandinha pela esquerda. Já bateu a Rondinelli, já foi a linha de fundo. Cruzamento passou por sobre o Mazzaropi, mas a bola já havia saído. É só tiro de meta para o Vasco. 38-50 neste primeiro tempo, 0-0. Esporte e Ação, Rede Globo de televisão. Aí o Galvão.
Aí permanecendo 0 a 0, um resultado que até certo ponto é positivo para o Botafogo, mas que em termos de Vasco só interessa o Flamengo. Dudu, Galvão, Marquinhos jogando com o Galvão. Ele tentou voltar, voltou muito mal, o alemão cortou. Josimar quis jogar bonito, perdeu tempo e perdeu espaço. Tentativa do alemão com o Dudu. E acabou cometendo a falta o jogador do Botafogo. Tem pressa o Vasco, Rosemiro. Falta dura em cima dele. Falta de Mendonça. 40 minutos. 5 para o final do primeiro tempo. Vai todo à frente o Vasco. Celso. Dudu. Outra vez Celso. Boa abertura para Galvão. Você já vê ali o Rosemiro fugindo pela ponta direita. Ele preferiu o Hernani, que não dominou. Marquinhos para Roberto. Abriu bem Roberto. Tentou o toque. De novo Marquinhos. Bateu Roberto. Bateu em Abel. Falha Mendonça. Recupera na segunda. Faz ótima abertura pela direita com Geraldo. Mirandinha corre no meio. Mendonça mais à esquerda, até mais atrás. Ainda Geraldo. Demorou muito Geraldo. Ele tentou forçar um pênalti e atrapalhou todo o ataque do Botafogo, que vinha com 4 contra 3. Hernani. Dudu. Roberto muito isolado. Rosemiro, Galvão já vai lá pela direita. Rosemiro enfia boa bola para Dudu. Mais esperto Josimar. Geraldo. Osvaldo e Josimar. Mendonça. Rondinelli no primeiro corte. Galvão. Hernani. Dudu enfiando a Pedrinho, está impedido. Já não valia o chute do Pedrinho, nem a defesa do Luiz Carlos, o impedimento estava marcado. 42 minutos, 0 a 0. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. O técnico Zé Mário pede que Geraldo jogue bem aberto pela direita. Aí o Geraldo recebe. A marcação é do Pedrinho. Faz mal o recuo de bola. Rosemiro leva vantagem em cima de Josimar. Marquinhos. Dudu solto no meio, Marquinhos não vê. Roberto. Protegeu bem, Rondinelli está livre pela direita, absolutamente livre. Marquinhos. Dudu. Insiste em pedir bola a Rondinelli. Ainda Dudu. Arriscou, bateu de longe, bateu para fora. Durante todo o ataque. Bola com Roberto, bola com Rosemiro, bola com Marquinhos. O Rondinelli ficou livre pela direita, desesperadamente pedindo a bola. E depois que o Roberto chutou por cima do travessão, o Rondinelli voltou para o seu campo de jogo inteiramente aborrecido com a bola que não lhe foi passada. Realmente foi uma jogada impressionante, mas característica de todo o jogo, não só pelo lado do Vasco, mas pelo do Botafogo também. Jogadores muito individualistas, o Hernani é um dos melhores exemplos disso, o Geraldo, o Mirandinha. É um primeiro tempo que se encaminha para o empate natural, porque apesar do jogo movimentado, pouquíssimas possibilidades de conclusão. O Botafogo teve um lance numa bola de cruzamento do Geraldo e o Vasco através do chute do Roberto na trave. O Vasco decepcionando, tem mais time que o Botafogo, mas taticamente é uma catástrofe, enquanto que o Botafogo vale pelo espírito de luta da garotada e porque essa é a melhor formação que o Botafogo tem no momento, evidentemente, levando-se em conta as ausências do Paulo Sérgio e do Perivaldo. Falta em cima de Pedrinho. Estamos chegando a 44 neste primeiro tempo. Marquinhos. Pedrinho parte pela esquerda e recebe. Cruzamento sai forte.
Chance para Roberto. Bateu de cabeça no centro do gol. Luiz Carlos pegou. Subiu bem o Roberto. Só que a bola foi em cima do Luiz Carlos. Alemão. Serginho. Rosemiro. Por elevação, Hernani. Entrou solando o Alemão, mas levou vantagem o Vasco. Ainda Hernani. Outra vez Hernani. Que ficou devendo a torcida nesse primeiro tempo. Se atrapalhou, apanhou da bola e caiu. O jogo ficou feio até que Pedrinho dominou. Olha o cruzamento. Abel subiu para fazer o corte. E a falta favorece ao Botafogo. O Hernani, que é a revelação do Vasco, ficou devendo nesse primeiro tempo. O Vasco não jogou nem para si, nem deu apoio ao Roberto. O que é uma característica, infelizmente, do Hernani nos últimos jogos. O Hernani, a gente sabe que tem talento, já viu o bom futebol do Hernani, mas ele anda jogando sozinho, meio nervoso, confuso, e está aí, 0 a 0 primeiro tempo. Final do primeiro tempo, 0 para o Vasco, 0 para o Botafogo. A torcida do Vasco não gosta e vai o time ao final deste primeiro tempo. O pessoal teve a ordem de encostar, porque muito sozinho não está dando para ele. Mas o pessoal não está encostando, não sei. O pessoal está vindo buscar devido à marcação muito forte, mas espera no segundo tempo. Se ver se a gente conserta, eu acho que vai dar uma boa vitória. Ao lado de Abel, o Botafogo resistiu, igualou o jogo e quase que marca. Nós sabíamos que o Vasco vinha com uma pressão inicial muito grande. Marcaram a saída de bola, homem a homem, e realmente nós tivemos um pouquinho de dificuldade. A partir do momento que começamos a nos deslocar um pouco no meio campo, começamos a abrir espaço, então quem começou a jogar fomos nós. E nós jogando, claro que facilitou um pouco, encontramos espaço para contra-atacar. É isso que nós queríamos, ele sair em cima para nós contra-atacarmos, quem sabe até no segundo tempo vai sair o gol. Roberto falando da Rede Globo. Se ultrapassamos esse adversário difícil. O médico do Vasco, o Dr. Clóvis Munhoz, explica o que é que houve com o zagueiro Rondinelli. O Rondinelli sofreu uma torção no joelho direito, com muita dor, foi atendido por nós à beira do campo. Como nós havíamos previsto, não houve condições dele continuar na partida. Ele ainda fez uma tentativa, mas realmente as dores foram muitas, então nós reexaminamos no vestiário e o vetamos para o segundo tempo. Com o Hernani, alguma coisa? Não, absolutamente nada. Então o técnico Antônio Lopes explica por que da saída do jogador Hernani. Vamos ver, o Hernani é um jogador que está satisfazendo também, foi bem, mas o Giovani cria bastante, então estamos precisando de ganhar o jogo. Vamos colocar um jogador que cria bastante, o Giovani vai jogar bem na frente, procurando encostar no Roberto e procurando também encostar no Rosemiro e no Galvão pelo lado direito. Antônio Lopes, técnico do Vasco. Mendonça, as principais recomendações táticas do técnico Zé Mário. Nosso time tem que continuar marcando como está marcando e aproveitar, não errar passe. Eu acho que o mais importante é isso, como nós vivíamos começando dentro de campo. Aí, portanto, você acompanhou a movimentação de Raul Quadros, também de Oscar Eurico, antes do início deste segundo tempo, trazendo a você as principais informações de Vasco e Botafogo, como voltam as duas equipes para este importante segundo tempo. O Botafogo, que vem até aqui conseguindo um bom resultado, vivendo uma crise muito séria, um empate em 0 a 0 e o time jogando com alguma personalidade. O Vasco, que precisa da vitória, precisa dos 2 pontos para não ficar mais longe do Flamengo. O Vasco, que ainda tenta a conquista do título da Taça Guanabara em 1982. Segundo tempo de jogo, saída do Botafogo. Primeiro trabalho de Josimar, o primeiro recuo a Luiz Carlos. O momento da participação de Márcio Guedes, principalmente aí em função dessas alterações do Vasco, principalmente em função da alteração do Giovani, já que a outra foi por motivo de contusão. O Giovani é um excelente jogador, eu creio até que é uma injustiça que ele não seja titular na equipe do Vasco, pois sempre entrou muito bem, já ganhou jogo aí para o Vasco, virou jogo, e o Hernani pintou bem, mas é um jogador individualista e que vem caindo de produção. O Giovani, se repetir suas últimas atuações, pode melhorar sensivelmente a produção do ataque do Vasco. E as mexidas aí do Antônio Lopes foram perfeitas, a outra, claro, não tinha nenhuma outra saída. Vamos ver para o segundo tempo se a partida mantém pelo menos a boa movimentação da fase inicial, embora tecnicamente, é claro, o jogo possa se fazer muitas restrições. Aí vem o Vasco. Abertura para Galvão, a bola chega fácil para o domínio de Josimar. À frente de Rosemiro, ele sai jogando. Alemão. Osvaldo. Mendonça ficou solto, pediu e recebeu. Jogou por entre as pernas.
do jogador do Vasco, mas não teve sequência no lance. Acabou lutando e recuperando em cima do Serginho Mendonça. Celso. E um recuo para Mazzaropi. Tanto confirmando as duas alterações para esse segundo tempo. Ney em lugar de Rondinelli, Giovani em lugar de Hernani. As duas no Vasco. Serginho. Celso vai ao apoio, vai ao ataque. É marcado por Mendonça. Marquinho. Roberto aguarda na entrada da área um possível cruzamento. Ela vem para Dudu, deixa passar a Roberto. De qualquer maneira, tirou o Cristiano. Osvaldo. Té. Jogando com Mirandinha. Josimar passou, mas Mirandinha partiu. Agora sim descola um bom lançamento a Josimar. De novo Mirandinha. Ele tocou muito comprido. O Celso dominou. Dudu. 2 minutos e 30 no segundo tempo. A torcida do Vasco, que vaiou o time ao final do primeiro tempo, volta incentivando o time nesse segundo. Galvão. Rosemiro ameaça partir, Galvão não lança. Rosemiro, Giovani. Já busca a primeira bola com o Roberto, ficou na marcação de Abel. Alemão. Da combate Roberto, ele volta com Josimar. Toca outra vez Alemão. Insiste com o lateral Josimar. Mirandinha. Deu duro nele o Ney. E de muito longe recuou para Mazzaropi. Não errar passes, Márcio Guedes. A principal recomendação tática do técnico José Mário. É um princípio básico, né? É um problema para o Botafogo, porque tem alguns jogadores aí que têm deficiências técnicas. E outro erro do Botafogo é a posição do Mendonça muito recuado, já que há 2 cabeças de área, o ataque fica muito distanciado. E isso atrapalha demais o contra-ataque do Botafogo. Aí Roberto. Tocou na frente. Saiu do gol Luiz Carlos para fazer a defesa antes do Galvão. Alemão. Linda jogada em cima de Giovani, deixa com Josimar. Jogando com Osvaldo. Mirandinha. Outra vez Osvaldo deixa com Mendonça. Partiu Osvaldo pelo meio. Té. Devolução Osvaldo. Leva perigo o Botafogo neste ataque. Geraldo bateu direto pro gol, direto para fora. Cheio de moral, o time do Botafogo saiu jogando certo. E o Geraldo chutou para fora. E nessa jogada foi preciso que o Osvaldo se apresentasse, porque falta sempre um jogador para jogar ali com o Té, com o Mirandinha e com o Geraldo. Isso é função do Mendonça, que devia ter mais audácia para acompanhar o ataque e usar a sua maior arma, que é o chute a gol. O Mendonça não chuta mais a gol. Principalmente porque o Zé Mário colocou 2 cabeças de área e o Mendonça tinha que estar mais liberado. E mais um detalhe, o Mendonça treinou a semana inteira chutes a gol lá em Marechal Hermes. Vamos chegando a 5 minutos no segundo tempo, 0-0. O esporte é vida, Rede Globo de televisão. Serginho jogou com o Pedrinho. Celso. Fica difícil a saída de bola do Vasco. A torcida do Vasco começou com todo o gás. E agora já começam a surgir as primeiras vaias. Galvão a Rosemiro. Domina fácil o Heraldo. Josimar. O toque foi muito forte. Mas a bola ainda bateu no jogador do Vasco. Alemão. Heraldo. Bola perigosa, Roberto está em cima. Abel. Recuo para Luiz Carlos. Lembrando aos telespectadores que o Botafogo adotou uma política de aproveitar a prata da casa. E por isso dispensou 5 jogadores que estavam emprestados. Solis, Passos, Alexandre, Macedo e Gilson. Aí a tentativa de Geraldo pela direita, melhor que ele o Celso para fazer o domínio. Dudu recebe pelo meio. Tem Giovani correndo logo à sua esquerda. Aí o Giovani. Rosemiro ameaçou partir, não foi. O lançamento é para Galvão.
A indecisão dos dois. Se intrometeu por lá o Josimar. O Luiz Carlos Félix marcou a falta, mas eu tive a impressão que a falta foi do Rosemiro em cima do Josimar. De maneira nenhuma, Galvão. O Josimar segurou o Rosemiro pela camisa. Não tá falado. Giovani. Alemão. Mirandinha rompeu bem Serginho. Falta nele. Entrou por trás o Oswaldo e cometeu a falta. Aí a preocupação do Luiz Carlos. Segue mal, 3-0, volta redonda em cima do Fluminense. Roberto bateu forte na barreira. Olha o contra-ataque do Botafogo pela direita, Geraldo. Quem sai na cobertura é Ney. Só os dois, só agora vai chegando o Pedrinho. Ficou sem ter com quem jogar o Geraldo dentro do lance individual. Bola bate em Pedrinho. Ainda o ponta do Botafogo até receber a falta na entrada de Marquinho. Cristiano bate pela direita. Aí você vê o número 2, lateral direito do Botafogo. Tem aguardando também Mirandinha. Abel foi para a área, o toque de cabeça. Mirandinha baixinho, foi lá em cima, cabeceou, mas jogou fora. 8h30, segundo tempo, 0-0. Esporte Ação, Rede Globo de televisão. Vem o Vasco com o Marquinho. O Oswaldo fica acompanhando a distância. Giovani. Roberto pediu, Pedrinho partiu pelo outro lado e recebeu na boa. Pode até bater pro gol, preferiu o cruzamento. Rosemiro jogou de back. Pedrinho. Tenta a tabela com o Rosemiro, dá de graça para Alemão. Depois do toque do Té, o toque de mão do Serginho. Renda, Galvão, 16.812.000 cruzeiros para 35.712 pagantes. Muito se falou de uma renda de 15 milhões, acabou passando 16 e alguma coisa. Botafogo não leva nada. Está com a sua cota penhorada pelo americano. Já informou durante a transmissão o Oscar Eurico. Devendo ao americano pelo passe do Tex, está com a bola. Alemão. Trabalhando o Geraldo, trabalhou duro em cima dele, cometeu a falta Pedrinho. Passamos dos 10 minutos neste segundo tempo. Ainda 0-0, Botafogo e Vasco. Mendonça ajeitou Geraldo, de novo Mendonça, boa devolução a Geraldo, vai bem o Botafogo. Busca o trabalho pelo meio, boa devolução, passou da linha da bola ainda Mirandinha, antes da finalização. De qualquer maneira chegou o Celso, bateu na bola e tirou de lá. Aí o Mazzaropi quer marcação. Mirandinha recebe e girou bem na matada de peito. Aí bateu pro gol, bateu muito mascado. Bateu prensado na grama, a bola saiu fraca. Galvão. De novo o lateral do Vasco. Rosemiro. Marquinho.
Roberto se mexe buscando espaço, achou espaço, recebeu. E o Abel entrou, atropelou o Roberto, cometeu a falta, o Luiz Carlos Félix marcou. O Abel reclamou, mas a cobrança é direta contra o gol do Luiz Carlos. E como o Roberto gosta. Pouco antes da entrada da área, mais para o lado esquerdo, uma boa para quem bate forte de perna direita. Aí a preocupação do Luiz Carlos. E o Botafogo vai para a formação da barreira. 3, 4. Por enquanto, 4 jogadores, chega o quinto. E acaba ficando com 6 na barreira o time do Botafogo. Por enquanto, a barreira está muito próxima à bola. E o Roberto discute com o Luiz Carlos Félix quanto ao posicionamento. Tá pintando aí o primeiro gol do Vasco no jogo. 12 minutos, 20 segundos. Uma boa para Roberto. Vai autorizar Luiz Carlos Félix. Está autorizado o Roberto. Não tomou distância, pé direito, bateu, explodiu na barreira, vai voltar a cobrança. Ele avisou e vai dar cartão amarelo. Deu cartão amarelo pro Abel. Ele avisou que se mexer, saísse da barreira, ele mandava repetir. Mandou repetir e o Abel levou o amarelo. A barreira estava muito próxima. Demorou para atender a solicitação do Luiz Carlos Félix. Ele avisou. Olha, foi uma atitude perfeita do juiz. Agora, eu gostaria que ele sempre utilizasse esse critério. Ele e os colegas dele, porque isso é muito raro acontecer, hein? Vai para mais uma cobrança, Roberto. Mais uma vez a barreira está à frente. Mais uma vez Roberto não toma distância e mais uma vez Luiz Carlos está preocupado. 1 minuto depois, 13 minutos e 20. Partiu de novo Roberto, pé direito, bateu. Gol! Roberto! O artilheiro do Vasco, Roberto Dinamite. 13 minutos e 30 no segundo tempo. Pintou o gol do Vasco na cobrança de Roberto. A barreira não deixou. Luiz Carlos Félix mandou voltar. Bateu por baixo Roberto. 1 para o Vasco. 0 para o Botafogo. Sempre Roberto. E o Abel, o zagueiro Abel, está até agora reclamando do Luiz Carlos Félix. Daqui a pouco leva um vermelho e não sabe por que foi expulso de campo. 14 minutos agora no segundo tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Quando o Botafogo talvez estivesse vivendo o seu melhor momento no jogo, Márcio. O marcador até que não é justo para o Botafogo, porque o Vasco, inegavelmente, é uma equipe melhor tecnicamente, estava sendo dominado no seu meio-campo e o Giovani não repetia suas boas atuações anteriores. Houve a falta, o juiz mandou repetir a cobrança e falha do goleiro Luiz Carlos, que não estava muito atento ao lance. É um goleiro ainda inexperiente, principalmente em bolas rasteiras. A bola, inclusive, passou por dentro da barreira. O banco do Botafogo está aqui uma fera com o Luiz Carlos Félix. Olha o Mazzaropi. E o Luiz Carlos Félix marcando a falta. O empurrão do atacante do Botafogo. Falta que favorece ao time do Vasco. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo no segundo tempo, 15 minutos. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Sai jogando o Vasco com o Galvão. Marquinho. Esta nova formação do Botafogo que vinha jogando bem, é um bom momento para chegar a uma conclusão da personalidade desse time, da tranquilidade da garotada. Falta dura em cima de Marquinho. Mais um lance, favorecendo ao Vasco pela direita. Olha o Lopes. Antônio Lopes foi lá no campo, deu o recado e voltou. Dudu na cobrança. Roberto, Giovani, Marquinho e Rosemiro.
Antônio Lopes, qual foi o recado que você deu pro Galvão, hein? Galvão e Pedrinho descer um de cada vez, para não descer agora os dois a um tempo só, pra gente ficar mais e o Serginho se plantar mais. Tá aí o Antônio Lopes, não quer que os dois laterais desçam juntos. E o Luiz Carlos Félix mandou voltar mais uma falta. Segundo ele, não tinha autorização para cobrança. A falta, saiu outro gol nesse lance aí. O banco do Botafogo vai à loucura. Olha a bola na área. Luiz Carlos saiu e ficou com ela. E acabou sentindo a entrada. O Ney foi para a área, deu uma trombada no Luiz Carlos, ele sentiu e ficou no chão. Olha, em relação à arbitragem, é claro que o Botafogo não tem a menor razão, porque a primeira cobrança foi irregular pela distância pequena entre a bola e a barreira. Acontece que esse critério não é utilizado aqui no Rio de Janeiro. E é evidente que o Botafogo é um clube sem federação, é um clube enfraquecido em todos os setores. E Vasco, Flamengo, Fluminense, por exemplo, são clubes que têm realmente, eu não vou dizer a proteção, mas pelo menos um esquema de arbitragem um pouco mais tranquilo. Continua caído o Luiz Carlos, goleiro do Botafogo. Só agora chegou o Lídio Toledo. O Abel cobrou do Mendonça reclamações com a arbitragem do Luiz Carlos Félix. Que o Mendonça é o capitão do time. (17:50 neste segundo tempo. Vai vencendo o Vasco 1-0, gol de cobrança de falta de Roberto aos 13:30. Zé Mário, um gol que o Botafogo não merecia. Não merecia e o juiz errou, porque a barreira realmente não pode pular antes de bater a falta, mas depois que a bola sai, o jogador pode fazer o que bem entender, não pode apenas avançar na medida regulamentar. Mas o Botafogo está sendo prejudicado já há muito tempo. Para você que acompanha o jogo ao vivo, uma passagem aí na loteria esportiva. Vasco vai vencendo o Botafogo 1-0. Coluna 2 no jogo 1. Jogo 2, Volta Redonda 3, Fluminense 0. Esse jogo já acabou. Jogo 3, Bom Sucesso 0, Bangu 1. Jogo também acabou. Jogo já realizado. O Inter, no jogo 4, venceu o Guarani, no Rio Grande do Sul, 4-0. Jogo 5, Santa Cruz, vencendo o Central por 1-0. No jogo 6, Anapolina 2, Nacional 0. No jogo 7, Curitiba 1, Matsubara 0. Jogo acabado. Jogo 8, Joinville 1, Blumenau 1. Jogo também terminado. Jogo 9, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Jogo 10, Ponte Preta 0, Santos 0. Jogo também já terminou. Jogo 11, Botafogo de Ribeirão Preto 3, Guarani 2. Jogo 12, América 0, Português de Desportos 1. Jogo também terminado. E jogo 13 no Clássico, Palmeiras 2, São Paulo 0. Jogo também terminado. Abel sai jogando. Pedrinho chega, dá duro, toma a bola. Cristiano, outra vez Abel. Aí em cima dele, Roberto. Lançamento para Geraldo. 2 na marcação de Geraldo. Marquinho. Mendonça acompanha. Chega também Cristiano, prende a bola, Marquinho. Pedrinho. Dudu. Faz a inversão da jogada, pede o apoio de Galvão, que está livre pela direita. Giovani. Essa altura alegre do Maracanã, a torcida do Vasco. Luiz Carlos, goleiro do Botafogo, continua sentindo a pancada, hein? Rosemiro vai pelo meio. Roberto domina. Bate forte na bola para Rosemiro. Abel na cobertura e o recuo para Luiz Carlos. Você reparou aí como ele recebeu a bola? Ficou pulando só na perna esquerda, sentindo muito a coxa direita. Vai entrar Jair. Vai entrar Jair, chamado para o aquecimento pelo técnico Zé Mário. E o zagueiro Abel fez sinal para o banco que o Luiz Carlos não tem condições de continuar a partida. E acabou se precipitando o jogador do Botafogo, demonstrando a sua inexperiência. Ele viu o pedido de substituição, jogou a bola para fora. Só que o Jair nem deixou o túnel ainda. Esperto é o massagista. Quando viu que o Vasco teria posse de bola e não poderia ser feita a substituição, o massagista do Botafogo partiu correndo para dentro do campo e parou o jogo. Esse aí é um problema sério pro Botafogo, porque o Jair já é meio veterano, o goleiro aí arrumado às pressas e certamente não dá ao time a mesma tranquilidade que o Luiz Carlos, embora às vezes surpreenda com uma grande defesa, mas é um goleiro que vai preocupar mais a defesa.
21 minutos, segundo tempo. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Mas seguramente já tivemos aí, nas duas paralisações para atendimentos ao Luiz Carlos, uns 3 minutos. E o goleiro Jair é um goleiro que os jogadores do Vasco conhecem muito bem. Ele foi goleiro reserva do Leão e do próprio Mazzaropi durante muitos anos lá em São Januário. Doutor Lídio, o que houve com o goleiro Luiz Carlos? Uma contusão, Lombardo. Aí a explicação do Lídio Toledo. 1-0 Vasco. Esporte e emoção. Rede Globo de televisão. Vai deixar o campo de maca o goleiro Luiz Carlos. E o veterano Jair. E aí o apoio da torcida ao goleiro Jair. Seria o apoio, seria até importante, porque recebeu inclusive ameaças por telefonemas anônimos durante a semana o goleiro Jair do Botafogo. Ameaças à sua família. Roberto. Trabalha Galvão, Dudu, Marquinhos ficou livre. Pedrinho partiu pela esquerda, ainda Marquinhos, agora jogando com Pedrinho. Ninguém na área para guardar o cruzamento. Primeiro Dudu, bateu pro gol, a primeira foi por sobre o gol de Jair, é tiro de meta. É evidente que a partida mudou inteiramente a partir do gol do Roberto. O Botafogo se retraiu, se enervou. O Vasco, mesmo sem jogar bem, domina territorialmente, tem mais personalidade e ainda mais com a saída do Luiz Carlos, a tendência é um Vasco mais seguro, embora 1-0 não garanta coisa alguma. Aí o Jair. Bate forte à frente. Rosemiro domina, tentou direto. Contato imediato ali com o Roberto. O passe foi mal feito. Josimar. Heraldo. De novo o Jair. Você não pode ver nessa altura, mas vai deixando o campo com muitas dificuldades o goleiro Luiz Carlos. Amparado pelo massagista. Vem por um responsável ali da maca do Maracanã. Agora já por 2 funcionários do Botafogo, o Luiz Carlos com muita dificuldade vai deixando o campo. Roberto domina. Só que dominou com o auxílio do braço. Luiz Carlos Félix marcou. 24 minutos. 1-0 Vasco, gol de Roberto aos 13. O lançamento é para Mirandinha. Sobre Celso para fazer o corte. Vem Mendonça, de novo Celso. Chega Alemão. Ergueu demais a perna direita, jogo perigoso. Galvão vai ao ataque de novo. Rosemiro. Tem Giovani mais atrás. Vai buscando o jogo pela direita, Giovani. Recebeu a falta. E o Jair pede que o alemão tenha calma. Ao fundo você ouve aí os gritos do Jair pedindo barreira. Como sempre, Dudu na cobrança. Como sempre, Roberto aguardando na área. Está o Jair. Vasco tem ainda Marquinhos e Rosemiro. Pedrinho também chegando na área. Cobrança de Dudu. Corte foi do Osvaldo. O Té brigou muito, perdeu a bola. Pedrinho recupera, deixa com o Ney. Rapidamente a Galvão. Depois do gol melhorou o Vasco no jogo. Roberto quis sair da bola, Mendonça cortou. Osvaldo de novo, Mendonça. Alemão. Mirandinha. Tenta jogar rapidamente com Mendonça, joga errado. Serginho. Rosemiro deixando a Dudu, daí a Marquinhos. Partiu pela esquerda Marquinhos, ninguém no ataque do Vasco acompanhou. Ele volta com o Rosemiro. Lateral Josimar fora do jogo, sendo atendido pelo massagista do Botafogo. Celso domina, puxa o time do Vasco de novo à frente. Com 10, portanto, em campo o Botafogo. O
lançamento é para Roberto. Ele contra o alemão. Corta de cabeça alemão, sobra de Giovani. Vai bater pro gol, bateu forte, bateu para fora. O Luiz Carlos Félix paralisa a partida. Vai mostrar um cartão amarelo pro Té por reclamações. Esse cartão amarelo aí é bem significativo do estado de espírito do Botafogo, que perdeu o punch do jogo, perdeu a sua naturalidade, perdeu a maneira até tranquila como vinha jogando. E o Vasco agora domina o jogo. O Jair tentou 2 vezes sair jogando com tiro de meta, 2 vezes saiu jogando errado. Marquinho. Tentou ali cavar um pênalti, a torcida reclamou. O Luiz Carlos Félix disse que é só tiro de meta. Ponta esquerda, número 16, César, chamado para o aquecimento no Botafogo. E o ponta esquerda, Marquinho do Vasco, caído na área do Botafogo. Lá vai o massagista Santana. Rosemiro domina. Tentou a jogada individual em cima de Josimar, tomou-lhe a frente de Josimar, escorregou. Sobra de Galvão. Giovani. Força a jogada com o Rosemiro, força mal, alemão. Insiste e comete a falta Giovani. O Oswaldo ficou olhando para trás, o Serginho chegou e tomou a bola. Lançamento a Giovani, posição legal. Veio por baixo, Oswaldo fez o corte, é escanteio. E agora quem fica caído é o jogador do Botafogo, alemão. Cãibras. Exatamente, sentindo câimbras na perna esquerda. E o lateral Josimar é encarregado de tentar acabar com esta câimbra. 28 minutos neste segundo tempo. Aí vencendo o Vasco 1-0, gol de Roberto. Sai! Jair não quer ninguém na área. Marquinho. Serginho dando apoio, Pedrinho pedindo pelo outro lado. Primeiro Dudu. Inventou para jogar com o Roberto, cortou Heraldo. Insiste Dudu. Insiste Mendonça. Melhor Dudu. Chega o alemão de qualquer maneira para tirar de lá. Ei, o jogo fica feio. Heraldo. Acabou perdendo para Rosemiro. Giovani forçou a jogada com o Marquinho, levou vantagem. Saiu da marcação do Abel, se jogou. O Abel ficou parado para mostrar que não ia fazer a falta. Ele ficou parado porque ele fez a falta e ele quis mostrar que foi fora da área. E a torcida pediu pênalti. E o Luiz Carlos Félix não marcou nem a falta. Aí o Pedrinho. É incrível como o juiz Luiz Carlos Félix não viu essa falta. Deve estar com algum complexo de culpa, sei lá, ele não errou na partida, mas essa falta aí, como o Raul disse, foi o próprio jogador do Botafogo que indicou o local da falta. A preocupação de mostrar que não cometeram a pênalti. Saiu jogando errado o Cristiano no lateral. Pedrinho. Recupera Geraldo e parte pela direita. César de 16 no lugar de alemão. Ainda o Geraldo, olha o cruzamento para a área. Chance. Ainda com Mendonça. Novo cruzamento. Insiste o Botafogo pela esquerda, Josimar. O Roberto brigando, auxiliando a defesa. E o Luiz Carlos Félix mais uma vez paralisando o jogo, marcando a falta de Josimar. E naquele lançamento do Mendonça para a área, há poucos segundos atrás, quem te salvou de cabeça foi o próprio Roberto. Ele que estava lá atrás auxiliando a defesa. Giovani. Márcio, com a entrada do César, o Botafogo abre mão dos 2 cabeças de área. É uma solução inteligente, porque o Botafogo não ganha nada com esse 1-0. Já provou que essa garotada aí é o ideal para a situação atual. Vai ser reforçada com Perivaldo e Paulo Sérgio. Dentro das limitações, o Botafogo faz uma partida até boa. Então tudo bem, vai tentar aí a vitória. Reforçar o sistema ofensivo agora com o Té, com o Mirandinha e com o próprio César. Vamos chegando a 31 minutos neste segundo tempo, 1-0 Vasco. Esporte é vida, Rede Globo de televisão.
Roberto em cima do Marquinho. Cristiano cometeu a falta. E lá vai o Antônio Lopes falar com o Galvão lá na beira do gramado. Cobrança rápida para Pedrinho. Veio bem por baixo o Cristiano para fazer o corte. Assiste o Vasco, Marquinho. Dudu trabalhou com Roberto, Marquinho. Sobra de Dudu. Ainda briga pela bola Roberto. Mendonça. Muita gente em cima da bola. Entrou, cometendo jogada perigosa. O jogador vascaíno, 2 lances em favor do Botafogo no seu campo de defesa. Vai aparecer Abel para a cobrança. Bate forte à frente, a tentativa de Mirandinha. Josimar. Aí o Geraldo no cruzamento, a chance de Mendonça, o corte, a bola explodindo no teto. Indo pela linha de fundo. Só tiro de meta para o Vasco. Sai jogando Mazarop. Galvão evitou a saída de bola. Marquinho de novo, Galvão. Tem o Serginho ali a seu lado. Prefere insistir na jogada com o Marquinho. Agora sim, chegando a Serginho. Marquinho. Josimar bem no corte. Aí o César. Tentou por entre as pernas do Serginho. Melhor para o jogador do Vasco. Tentou a falta por trás do César. Marquinho. Giovani. Fez ótima jogada no lançamento a Rosemiro. Deu sorte o Botafogo. A bola bateu no calcanhar do Osvaldo. E o Josimar. Saiu com bola e tudo pela linha de lado. Só lateral para o Vasco. Rosemiro. Serginho. Dudu mais atrás. Ele insiste na jogada individual pelo meio. Chamou e a falta veio. 34:15, segundo tempo, 1-0. Vai vencendo o Vasco, gol de Roberto. Abertura para Marquinho. Ele, Cristiano. Deu duro lateral. Fez o domínio da jogada. Mendonça. Geraldo recebe pela direita. Té e Mirandinha correndo pelo meio. Ainda Geraldo. Alta nele. E o técnico Antônio Lopes manda que o zagueiro Ney acompanhe o Mirandinha agora. E o Galvão não largue o ponto esquerda César. Só que o Galvão parece que não entendeu muito bem, não. A cobrança é para Mendonça. O Botafogo utiliza um visível 4-2-4 nesse momento do jogo. Tem 10 minutos para tentar chegar pelo menos ao empate. Tava o Abel brigando na área. Giovani. Sai jogando mal. Mendonça recupera para o Botafogo. Ainda Mendonça. Meio atrapalhado César. Abel. Osvaldo. Girou bem à frente de Giovani. Trabalhou com o Té, a bola chega Mirandinha. Tem Geraldo aberto pela ponta. Botou velocidade Mirandinha. E acabou cometendo a falta. Agora há pouco o Mazarop gritava, estamos vencendo e tal. Pedindo, é claro, para o Vasco se guardar mais ali na entrada da área. A verdade é que o jogo é medíocre tecnicamente. O Vasco não soube se aproveitar da vantagem no marcador e da vantagem psicológica. E joga uma partida muito ruim para o seu potencial. E o Botafogo se enrolou depois de levar o gol. Agora que avança um pouco mais, mas sem grandes opções. E depende aí de uma correria louca do Geraldo e do Mirandinha. Porque o Mendonça joga ali num terreno onde não decide coisa alguma. Vem chegando o time do Vasco. Rosemiro, boa jogada com Roberto.
Outra vez Rosemiro, a devolução. Roberto botou na frente, a bola tocou na mão do jogador do Botafogo. Foi pênalti, o juiz não dá. Foi pênalti. O Roberto forçou. Confesso que a única dúvida que eu tive foi se foi fora ou dentro da área. O Raul afirmou com convicção lá embaixo que foi pênalti. Tive a impressão que o lance foi fora da área. Mas houve o toque do jogador do Botafogo. Vem o Vasco de novo. Marquinho. Rosemiro. Giovani tocando a bola com o Pedrinho. 37 minutos do segundo tempo. O Vasco vai vencendo por 1-0. Trabalha Pedrinho com o Marquinho. Tenta a jogada de linha de fundo. Tomou-lhe à frente o Cristiano. Aí partindo na velocidade, Geraldo. E o Mirandinha já esperando para partir na velocidade pelo meio. Falta em cima de Geraldo. Falta do Serginho. Falta 8 minutos. Vamos ter calma, porra. Vamos ter calma. Aí o Mazarop. Lembrando a todo mundo. Só mais 8 minutos de jogo, ele quer calma. Josimar com o Giovani, chegou bem. Bonita jogada, Galvão. Olha o Roberto aí. No contra-ataque. Grotescamente o Cristiano foi para cima do Roberto, empurrando ponta de lança do Vasco com as duas mãos. Caindo aqui o Josimar, sentindo câimbras, e o Mirandinha que socorre. Mirandinha e Mazarop socorrendo o Josimar. A partida fica paralisada mais uma vez. 38-1-0 Vasco. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Mais uma falta. Favorecendo ao Vasco. Muito longe, mesmo assim, o Roberto se arma para a cobrança. Aí o Roberto. Jair grita muito. Pouca gente na barreira. 3 apenas. Aí Roberto para a cobrança, Jair está no centro do gol. Partiu na perna direita, bateu forte, o Jair pegou. E deu trabalho, porque ela ia batendo no chão antes de chegar ao goleiro do Vasco. E se o Jair larga, o Giovani já estava na área para tocar essa bola. Esperando a sobra. Tenta sair jogando mais uma vez o Botafogo. Um resultado importante para o Vasco, 1-0. Aí deixando o Vasco, por pontos perdidos, apenas 1 ponto atrás do Flamengo. Tendo 2 jogos ainda para o final desta Taça Guanabara para o Vasco. O Flamengo, 1 a mais. Tem que jogar nesta terça-feira com o América. Boa jogada de Giovani, abriu bem a Rosemiro, posição legal. Olha o Vasco em busca do segundo gol. O Rosemiro reclama que a sua perna ficou presa quando ele fez a finta. Mirandinha comete a falta. Vai receber cartão. Cartão amarelo para Mirandinha, número 11 do Botafogo. Deve ser uma vitória importante para o Vasco. Vamos lá, Galvão. O Roberto. Levou vantagem, Giovani. Quando ele bateu, já não valia mais nada. O árbitro deu a falta. O Luiz Carlos Félix não valia mais nada porque ele deu a falta em cima do Roberto. O Vasco vencendo, joga com o Campo Grande. É um jogo relativamente fácil, porque vai ser em São Januário. E a garantia de que o Vasco está na final da taça com o Flamengo. Lembrando que para o Flamengo falta o América na terça-feira, em seguida o Bangu e finalmente o próprio Vasco. Aí uma ótima oportunidade para o Vasco aos 40 minutos deste segundo tempo. Se fosse um pouco mais para a esquerda, seria melhor para o Roberto. Mas mesmo assim, próxima entrada da área vai levar muito perigo contra o veterano Jair. O Roberto conversou com o Luiz Carlos Félix, reclamou que a barreira estava muito próxima à bola. O Marquinho também fica ali para a cobrança com a perna esquerda. Numa dessa pode arriscar o Marquinho. Roberto vai partir, jogou muito forte, jogou para fora.
41, 1-0 Vasco. Esporte e Ação. Rede Globo de televisão. Minutos e meio para o Botafogo ainda tentar alguma coisa. Aquele resultado positivo que nós dizíamos no intervalo poderia auxiliar o Botafogo a sair desta terrível crise. Uma crise técnica, administrativa e financeira. Mas de qualquer forma, mesmo com a derrota, esse jogo é positivo para o Botafogo, porque mostra que o caminho da renovação é esse aí, com os garotos. É claro que há deficiências, o Mendonça não está bem, o Té não jogou coisa alguma e Perivaldo e Paulo Sérgio ficaram de fora. Mas o Botafogo mostrou pelo menos garra. Olha o Roberto aí em busca do segundo gol. Agora vai, bateu Roberto, Jair pegou. De novo Roberto, Jair pegou de novo. E a defesa do Botafogo entre pânico, todo mundo pedindo para o time voltar, que só estavam ali atrás o Abel, o goleiro Jair e mais o Osvaldo. Mirandinha levou agora, sem dúvida alguma, a maior bronca que ele já levou em toda a carreira dele. Duas ótimas defesas do Jair. A primeira no chute de perna esquerda de Roberto. E a segunda na complementação de perna direita de Roberto. Já mais do que justificou a sua entrada em jogo, o goleiro Jair. Dudu na cobrança. Corte do Cristiano. Giovani. Marquinhos chegou batendo muito forte. E é novo escanteio pela esquerda para o time do Vasco. 43 minutos neste segundo tempo. 1-0, o Vasco vai sustentando o resultado, conquistando 2 pontos de muita importância na sua campanha. Aí Dudu para mais uma cobrança. Pedrinho encostou por lá e não quis. Roberto aguardando na área. Agora usou Pedrinho. Dudu no cruzamento, saiu do gol. Jair fez boa defesa. Está jogando com as mãos pela direita com o Geraldo. Vai para mais uma tentativa o Botafogo. Outra falta em cima do Geraldo. Outra vez o Serginho. O time do Vasco vai justificando sua vitória pela produção após o gol do Botafogo, após o seu gol, claro, e pela tranquilidade. Tem mais time, tem o Roberto que decide, e o Botafogo foi vítima da inexperiência, de sua precariedade técnica, apesar da garra e da melhor distribuição tática do time. 1-0, que se acomoda aí na partida, embora o empate também não fosse nada estranho. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Mais uma tentativa do Botafogo, recuo de bola para Mazzaropi. 44-30. Vai ficando o Vasco numa boa posição para decidir com o Flamengo mais esta Taça Guanabara, valendo também o primeiro turno do Campeonato Estadual de 82. Roberto. Ele voltou bem para Dudu. Pode bater, bateu forte, ela passou por sobre o gol de Jair. Os melhores momentos do Vasco guardados para o final do jogo. Quando o Botafogo partiu e deixou o espaço. E a registrar também a presença do Giovani, que não foi tão brilhante como em outros jogos, mas no final ele organizou ótimas jogadas e deu companhia ao Roberto. E aí está o Giovani. Marquinhos. Ameaçou bater de longe, sobra de Roberto. Arriscou, bateu forte, a bola bateu em Abel. Marquinhos. Forçou a jogada, se jogou. Geraldo saiu dominando pela direita. 45 vai terminar o jogo, o Vasco vai vencer por 1-0. Botafogo ainda vai tentar, mais uma vez. De qualquer maneira, o Ney antes do Geraldo. Jogou para a lateral para tirar o perigo. 45 e 40. Vamos lembrar que nós tivemos pelo menos 3 minutos de paralisações, principalmente com o goleiro Luiz Carlos. Aí o Botafogo tenta. E a falta foi cometida pelo ponta do Botafogo. O lance favorece ao Vasco no seu campo de defesa. 46.
Galvão. Ney. Lança à frente, Josimar chega para fazer o corte. Sai bem da marcação de Giovani, ainda vai Josimar, vai na vontade, vai na saúde. Segue pela direita o Botafogo, olha o cruzamento para a área, Mazzaropi ameaçou, saiu, é dele. 46:40, 1:40, além do tempo. Abel, essa altura, joga de ponta de lança. Vale tudo, né? Aí o Abel marcando na ponta esquerda. Giovani. Prende a bola, gasta o tempo o time do Vasco. Tocando a Rosemiro. Giovani já vai pelo meio, a jogada é com ele. Saiu do Heraldo, recebeu a falta. Conseguiu o que queria. Vai ganhar mais tempo o número 15 do Vasco. 47. Luiz Carlos Félix pediu a bola. Vai autorizar a cobrança. Giovani. Galvão. Volta Serginho. Tem o Celso mais atrás, preferiu o Ney. Fez boa jogada em cima de dois, em cima de Té e Mirandinha. À frente de Mendonça, ele se atrapalha, Dudu briga pela bola. Lançamento a Rosemiro, corta Heraldo. Oswaldo Josimar. Aperta o Vasco na marcação, Rosemiro fica com ela. Tocou bem a Giovani. Tem Roberto a seu lado, insiste Giovani. Heraldo, outro bom lance. Falta de Rosemiro. Vamos chegando a 48 minutos. Vai terminar o jogo 1-0 Vasco. 3 minutos de descontos. Vem o Botafogo. Olha o Geraldo dando duro. Saiu bem o Celso. Marquinho. Angustiada a torcida do Vasco querendo o final da partida. 48:25. Roberto. Lançando Pedrinho. Olha a chance do segundo gol. Rosemiro jogou bonito. Por elevação ela passou, foi para fora. Ele fez tudo certo, tocou por sobre o Jair, jogou para fora. E quando ele jogou para fora, o Lopes olhou para o céu, meteu a mão na cabeça e ficou desesperado, né? Nessa altura ele só quer o final do jogo. 48:50. Tá querendo o jogo, Luiz Carlos Félix. Vai tentar de novo o Botafogo. Se desespera a torcida do Vasco. Veio bem o corte por baixo. 49. Vai terminar o jogo. Dudu prendendo a bola. Vai erguer os braços. Final de partida, apita Luiz Carlos Félix. Boa vitória do Vasco em cima do Botafogo. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão.